pessoal, eu sou a Dani aqui do nosso canal Lendo e Cantarolando. Estamos aqui para mais uma resenha psicológica. E o livro da vez é A Madonna e a Vênus, escrita por Catarina Muniz. É uma autora brasileira e foi enviado pelo Clube do Scooby no mês passado. Eu escolhi esse livro, a caixa veio com ele, ainda veio também com outro livro, que era A Fraternidade da Jane Austen. Mas eu escolhi ele por ser um livro brasileiro e a primeira resenha brasileira aqui no nosso canal. Para quem é novo aqui no canal, vou deixar um link aí na descrição, você dá uma conferidinha sobre como tudo funciona por aqui, certo? A gente faz vídeos diferentes aqui no nosso canal, nós temos tanto a proposta musical quanto a proposta de leitura, então vai acompanhando por aí, beleza? Outra coisa, esquece de curtir, não esquece de se inscrever aqui no canal para você estar recebendo as atualizações do que a gente anda aprontando por aqui, beleza? Só mais um aviso antes de começar, esse é bem rapidinho. Não reparem o barulho dos passarinhos. A maioria das pessoas tem em sua casa, dos leitores, tem gatos. Eu tenho pássaros. Os pássaros, eles vêm passear aqui na nossa garagem, então vocês vão ter a participação especial do canto deles, tá bom? Então eu espero que vocês não se importem com isso. Mas enfim, voltando pro livro. Vamos começar a nossa resenha agora. A caixinha que tem a abertura dele vai ter o link aí na descrição, tá bom? Também vocês podem estar conferindo. Agora falando do livro em si, A Madonna e a Vênus. Esse livro foi escrito por uma autora que mora em Alagoas, ela é alagoana. E apesar da obra ser uma obra que se retrata, a história se passa na Itália, em 1841, tudo começa com um personagem que trabalha em uma galeria de arte, ele conseguiu um acordo para a concessão de uma obra, a compra de uma obra muito importante, e essa obra seria A Madonna e a Vênus, um quadro anônimo que foi descoberto, que tinha sido roubado durante a época da Segunda Guerra, enfim. E aí ele reapareceu e essa pessoa que trabalha na galeria conseguiu comprar e iria para uma exposição muito importante. É um quadro que vale muito dinheiro e que retrata a saída do período da renascença cultural, né? Então, assim, é uma obra muito importante. E, dado falado disso, começa a história sobre como a obra aconteceu. E tudo começa numa fazendinha, lá na Itália, onde tinha uma menina, essa jovem Francesca, não sei como pronunciar, não tem dois Cs, então vou pronunciar como Francesca. Ela mora na fazenda, a família é da zona rural, né, e ali no ambiente onde eles moram, ela tem um noivo, tá prestes a se casar, em cerca de 2 meses ela estará em casamento, só que o noivo ele não tá mais resistindo sexualmente, tá fazendo algumas investidas. E isso vai acontecendo e ela negando, porque ela tem o plano de se casar virgem e tudo. E acontece que lá, pelas tantas, esse noivo dela pula a janela do quarto dela durante a noite, e embora ela esteja mandando ele embora, o pai descobre. No que o pai descobre, ele espanca ela, os irmãos têm que entrar no meio, ela quase realmente morre nessa situação. Então ele bate nela demais mesmo. E ela sai fugida. O noivo não assume ela, nega para a família, diz que não gosta dela o suficiente para arruinar a própria vida e etc. Então ele parte para ela parte para Florença, né, com um bando de viajantes com as moedas que o irmão conseguiu pegar do pai. E lá nesse lugar ela fica procurando um local para trabalhar, mas ninguém quer contratar ela, até que ela chega numa taverna e se oferece para cozinhar no lugar, trabalhar lá em troca de ter uma moradia, de ter um lugar para ficar. E aí o dono da taberna aceita, ele tá atraído por ela, de certa forma acha ela bonita, e a esposa torna a vida dela um inferno. Então ela tem uma vida realmente de escravidão ali dentro, alimenta 2 vezes por dia, então ela tá quase morrendo de fome. Até que um dia ela serve uma mesa, e nessa mesa tem um pintor, e esse pintor, o Vincenzo, ele chama ela, fala que se ela quisesse um dia posar e tal para um quadro dele, ele pagaria e tudo. E aí a Francesca, ela aceita e ela vai até a galeria do Vincenzo um belo dia. Chegando lá, ele começa a fazer propostas sobre como ela deve posar e, claro, que ele está querendo pintar um quadro de nudez, e ela não aceita, ela se sente violada com aquilo, volta para a taberna. Só que lá na taberna as coisas vão piorando. Ela entra em um quadro de subnutrição, depois de ela passar mal com uma comida estragada que eles ofereceram para ela comer lá.
E aí ela um dia derrama uma sopa no chão e os patrões dela, vamos dizer assim, expulsam ela de lá. Ela vai para as ruas e ela tá passando fome e ela vai atrás do Vicenzo novamente, né? Apesar de tudo, ela vai se oferecer para poder cozinhar ali pro Vicenzo, fazer alguma coisa, até posar nua para ele do jeito que ele queria. E assim vai, ela fica na casa, ela acaba se tornando uma espécie de governanta da casa. Ele compra roupas novas para ela, lá ela pode comer bem e tudo. Ela vai, deixa ele pintar ela, depois no segundo quadro ele já quer que ela esteja totalmente nua, ela já aceita. E aí rola um papo quente e eles começam a ter relações. Ele fala que não vai se apaixonar nunca e tudo, só que ele acaba se apaixonando pela Francesca. E nessa história toda ele é chamado para poder estar tendo um patrocinador, um mecenas, que é muito conhecido na época da Renascença. Era um padrinho dos artistas que chamava para fazer obras importantes e essas obras ficarem expostas na alta sociedade. Então, quando as obras ficavam expostas na alta sociedade, aquele dado artista podia alcançar um tipo de reconhecimento e tudo. Tanto que o Vicenzo no livro é retratado como amigo de Leonardo da Vinci. Então, nós temos esse cenário aí. E ele vai para a casa dessa duquesa, Alessia, e ele começa a pintar um afresco para ela que ela pediu. E ele não queria pintar, assim, representando ela como uma deusa, mas faz, né? Porque tá precisando, tá sofrendo pressões do pai. E ali ela resolve fazer uma exposição de arte com os quadros do Vicenzo. E nisso manda buscar esses quadros, faz essa exposição lá e vende tudo. E ele está muito feliz quando ele finalmente descobre que, na verdade, as pessoas que estavam na exposição foram pagas para comprar os quadros dele. Ele descobre que foi uma tramóia do pai dele, pagou para a duquesa fingir que ela era uma mecena dele. E assim ela poderia se aproximar dela e acabar dando um casamento, e que ele estava com interesses comerciais na história. Enquanto isso, o pai dele foi lá na cidade, despejou a Francesca na rua, vendeu o ateliê de pintura, e ela, assim, sai correndo na cidade com muita raiva e resolve ir até Roma atrás do Vicenzo para tirar satisfação de porque que ele mandou deixar ela na rua, né? E aí acaba que nessa história toda ela é humilhada lá e ela passa mal e desmaia, encontrada por um grupo de freiras, vamos dizer assim, de pessoas que faziam caridade, mas que não se casavam. E ela se reuniu a essas pessoas. O Vicenzo sai louco procurando a Francesca, não acha ela em lugar nenhum. Por fim, ele se abriga no antigo mentor dele, que ensinou ele a pintar, e ele parou de pintar, ele resolve não pintar mais, ele tá triste porque ele perdeu o amor da vida dele, porque ele foi enganado e tudo, até que um dia ele vê por acaso a Francesca com a caravana dela na rua pedindo as coisas, donativos para dar para os pobres. E aí ele fica empolgado, vai atrás dela, pede desculpas e tudo, ela não confia, ficou muito machucada com ele. E por fim, os dois acabam, assim, a Francesca acaba ficando e depois ele vai e pede ela em casamento, ela aceita. No final da história, ela volta para casa dela para ver se consegue o perdão do pai, para rever a família que ela estava com saudade, e eles acabam ficando por ali. O pai dela morreu dias após ela ter partido, de arrependimento. Os irmãos mais velhos estão casados, o irmão mais novo ainda está na casa. E ali eles moram, a Francesca com ele. Ela tá grávida, depois disso ela tem mais 2 filhos, ou 3, não lembro. Ela tem mais filhos. E a história acaba. Ele se torna um forjador, né? Ele começa a trabalhar numa forja, faz armas com entalhes famosos e tudo, usa a arte dele nisso, mas essa a história e acaba. Por fim, tem a exposição em São Paulo e é um sucesso, a obra está sendo muito bem avaliada e tudo. E essa obra que aparece é um quadro que ele pintou nesse período de angústia dele, que ele estava na casa da duquesa. Ele pintou a duquesa de um lado e a Francesca do outro, em contraposição. A mulher que estava manipulando ele, né? E a Vênus dele, ou seja, o amor dele, né? E então uma de frente para a outra, uma vestida, a outra nua. E essa duquesa também, né? Para explicar melhor, ela também usava ele, seduziu ele acabou caindo em tentação sexual com ela também. Mas agora vamos à resenha. O que eu achei dessa história? Tem 2 coisas que eu gostaria de abordar aqui. A primeira delas é que a história, não me entendam mal, a história é muito boa, o livro é muito legal, só que ele é tudo menos um livro que aborda realmente a época da Itália, né?
me pareceu muito, realmente, por incrível que seja, que aqui são apresentados confrontos e conflitos que são brasileiros. Curiosamente, né, a questão da Francesca querer ser pura e tudo para casar, e até aí tem muito da cultura italiana. Só que ela se seduz muito fácil para a época, né? Que na verdade é um estranhamento muito alto para uma mulher se seduzir com tanta facilidade como a Francesca é seduzida no livro inteiro. E aí, por fim, ela vai parar lá naquela outra cidade, ela tá lá com o Vicenzo, do nada ela já começa a querer ceder sexualmente. Eu não enxergo naquela época. Algumas coisas aconteciam, só que elas não aconteciam com essa facilidade como foi retratado no livro, mas parece uma crítica à cultura da época, e aí nesse caso eu vejo uma visão brasileira em cima disso, porque com a mulher não pode se entregar e etc. E vejo também as dificuldades que o Vicenzo enfrenta na questão cultural, são dificuldades também puramente brasileiras. Na época, realmente tinha que ter os mecenas, a obra ela só ia crescer se tivesse um patrocínio e tudo mais, só que ele abandona a arte com uma facilidade muito grande para alguém que viveu da arte por muito tempo, né? O que não é um padrão da época, é um padrão da época atual, porque hoje em dia a gente enfrenta realmente dificuldades que se a gente não é apadrinhado, por exemplo, de forma digital, se a gente não tem, sei lá, algum tipo de sucesso, por exemplo, um escritor no Brasil não consegue ir para frente. Então eu enxergo muito, esse é um conflito mais atual do que era. Na época, ter um mecenas significava que a sua obra ia ficar cara, mas abandonar a pintura na época para alguém que no livro é dito como tão profissional, eu acho muito difícil na realidade. Então, assim, eu não entendi esse livro como um livro que aborda realmente a cultura italiana. Eu vejo um questionamento na cultura italiana à luz do que na verdade, nós vivemos no século XXI. Então, assim, para abordar melhor a questão, eu preferi falar disso. Então, o primeiro contraponto é isso. O segundo contraponto que eu vejo é que, na verdade, essa é uma obra gostosa de ler e tudo, só que é uma obra muito mais erótica do que qualquer outra coisa. Então, a obra ela tem um conteúdo que vai fazer com que a gente vá pensar sobre cultura e tudo, política, e de repente vira uma obra erótica. E a maior parte do livro, na verdade, é falando sobre a sensualidade envolvida entre os personagens. E já não é o mesmo tipo de contexto que, por exemplo, a gente veria numa obra de Shakespeare. Porque, por exemplo, se nós formos ler Shakespeare, nós reparamos que na obra há um lirismo, há sim uma sedução, mas na verdade a obra ela não é para retratar isso, ela é para retratar outras coisas. Enquanto que esse livro eu tive a sensação muito voltada, como se estivesse retratando mesmo, era a sexualidade do casal. Mas isso é uma questão de gosto, né? Como vocês sabem, que é um canal também cristão, então eu preciso abordar que não é minha preferência de leitura, porque não é. Eu não gosto de ler só por isso, então fiquei um pouco decepcionada com o livro por esse aspecto, muito embora, como eu disse, é um livro que tem um outro pano de fundo, que se você for aproveitar esse pano de fundo aí é bem bacana e vale super a pena. Se for para eu dar uma nota para esse livro, eu vou dar uma nota tipo um 3, por aí. Não é aquela obra excepcional, mas também não é ruim, tá? Então, depende do seu gosto de leitura, depende do que você estiver esperando do livro. Esperavam muito mais de um conflito político aqui do que, por exemplo, erotismo. Então, o livro ele ficou muito focado nisso, não foi tão da maravilha. Mas vale a pena, tá? E é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau!